Olá pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que ele é muito conhecido. Até pessoas que não são cristãs já conhecem esse versículo. Ele está lá em João 14, versículo 6. E diz assim, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que significa esse versículo? Que ninguém consegue chegar a Deus, ninguém consegue entrar no reino de Deus, acessar a presença do Espírito Santo, se não for por meio da cruz, se não for por meio de Jesus. Então aqui nesse contexto ele está exortando, ele está ensinando os discípulos dele, falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por meio de mim. E foi necessário que ele viesse, morresse naquela cruz, sofresse por nós, fosse condenado, pegasse todos os nossos pecados e levasse sobre ele naquele madeiro, para que nós pudéssemos ter o acesso ao Pai. Por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto de falar muito que Deus tem me ensinado muito por meio de sonhos. Desde nova eu tenho muitos sonhos e eu sinto ele me exortando, ele me dizendo que me ama, me orientando por meio de sonhos. E eu gostaria neste momento de compartilhar com vocês um sonho. Nesse sonho, eu estava andando em uma rua e eu estava na direção contrária de muitas pessoas. Eu estava indo e todas as pessoas estavam vindo. E estava sendo muito difícil porque há muitas pessoas vindo ao contrário da direção no qual eu estava indo. Só que quando eu reparava, elas não eram pessoas, elas eram manequins. Os manequins, eles não têm vida, eles são plásticos. E todos esses manequins, eles faltavam ou um braço, ou uma perna, ou estava só o corpo. E eu escutava o barulho dos sons do plástico batendo um no outro, porque eles se batiam um no outro para poder passar. E eu olhava isso, e de repente eu via um manequim completo vindo na minha direção, e era o único que era completo. E ele me segurava, esse manequim, com os braços duros, e ele falava: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não existe alguém que seja completo que se não fosse em mim. E neste momento eu acordei me sentindo segurada e ensinada nisso. Ninguém consegue ser completo em Jesus Cristo, sem Jesus Cristo. Ninguém consegue se sentir amado sem Jesus Cristo. Às vezes pode ter uma família linda, pode ter o melhor emprego, pode ter várias viagens, mas se não tiver Jesus Cristo dentro dele, no seu coração, a pessoa não pode ser completa. A gente não pode ter o reino de Deus sem ter Jesus no coração. É por isso que ele ensinou aos seus discípulos: olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém consegue se sentir completo em Jesus Cristo se não for por ele. Foi por isso que ele morreu, foi por isso que Jesus entregou a sua vida por mim e por você. E se às vezes você está se sentindo assim: poxa, Michele, eu tenho tudo que eu preciso, mas eu sinto que algo me falta. E às vezes eu tenho tentado preencher essa lacuna com relacionamentos, preencher com trabalho, preencher com viagens, mas eu percebo que não é suficiente. E de fato não vai ser. Porque nós somos incompletos. Deus nos fez assim incompletos. Para quê? Para que esse vazio que nós sentimos seja preenchido pelo Jesus, por Jesus Cristo, pela mensagem da cruz, para que nós pudéssemos ter acesso ao reino de Deus. E aí sim nós poderemos ser completos em Cristo Jesus. E não há nada melhor do que estar na presença dele. E não há nada que te faça sentir sozinho mais quando você tem a presença do Espírito Santo junto com você, te orientando, te aconselhando. Ele vai ser sua parentela, ele vai ser sua mãe, o seu pai, ele vai ser o seu marido. Aquilo que você procura está em Jesus. Às vezes você não consegue descrever com palavras o sentimento que você tem carregado, a solidão que você tem sentido. Jesus, ele também se sentiu sozinho. Existe só um momento na Bíblia que Jesus questiona algo a Deus quando está sendo crucificado. Ele não questionou quando ele estava sendo açoitado, quando ele estava com dores. Ele não levantou a voz para reclamar. A Bíblia fala que ele foi como um cordeiro mudo. Ele se entregou como um cordeiro mudo, obediente a Deus. Mas em um momento, a angústia é tanta que ele grita ao Pai. E aí ele questiona pela primeira vez: Pai, por que tu me abandonastes?
O pecado era tanto sobre ele que a presença do Pai se afastou dele. E neste momento ele sentiu a dor da solidão. Ele sentiu o desespero de estar sozinho. Ele sentiu pela primeira vez como era estar distante do Pai. Foi neste momento que ele usou o pouco fôlego que existia em seus pulmões e clamou aos céus e disse: Pai, por que me abandonaste? Às vezes nós estamos assim, com esse sentimento de angústia, de solidão, e Jesus sabe como você está se sentindo. E neste momento ele te chama para perto dele. Ele deseja te preencher, ele deseja estar com você e dizer que você é amado. Independente do que você esteja passando, que você não está sozinho. Que ele morreu na cruz, ele fez sozinho, ele sofreu sozinho para que você hoje pudesse não sofrer sozinho, mas estar com ele, com o Espírito Consolador que ele nos enviou. O Espírito que o mundo não pode ter, somente aquele que está em Cristo. E se você ainda não está em Cristo, eu te convido, venha para perto de Cristo. Ele está ansiando, ele está desejando ter você perto dele. A palavra de Deus disse que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele está desejando que você o busque, porque ele tem o anseio de se manifestar a você e de preencher o vazio e te fazer perfeito em Cristo Jesus. Nós somos imperfeitos, mas diante de Deus, quando nós nos achegamos a Jesus, já não somos mais nós, mas é o Espírito de Deus, é Jesus Cristo que está em nós, nos qualificando para acessarmos o reino de Deus. Que Deus abençoe você, que você possa se chegar sempre mais e mais para perto dele, e que esse sentimento de solidão, de tristeza, em Cristo Jesus saia, e que ele preencha o seu vazio e que te faça completa.